Olá, alunos! Eu sou a professora Cristine Mouta, primeiro-tenente da Marinha do Brasil. Eu sou professora de língua portuguesa e nós vamos continuar nossos estudos sobre gêneros literários. Vamos lá? Uma das primeiras aulas de língua portuguesa, nós falamos sobre os gêneros do discurso, ou seja, aquele determinado texto que eu produzo para determinada situação. Se eu preciso, por exemplo, solicitar algo dos governantes, dos órgãos do governo, eu posso escrever uma carta de solicitação. Se eu comprei um determinado produto pela internet e esse produto não atendeu a expectativa, não atendeu aquilo que era proposto através da venda, eu devo, na verdade, escrever uma carta de reclamação. Então, esses são os gêneros discursivos, textos que têm um objetivo específico. Dentro dos gêneros discursivos, gêneros textuais, eu tenho gêneros literários, ou seja, eu tenho uma produção literária e eu vou classificá-la de acordo aqui ainda com Aristóteles lá na Grécia Antiga, tá? Lembrando que essa discussão ela ainda é atual, alguns estudiosos acrescentaram o gênero narrativo que nós vamos ver, mas vamos para a base do que é literatura. A arte da palavra produz prazer, catarse, ela imita a realidade, mas não é a realidade. E ela tem o poder, não sei se o poder, mas a finalidade de promover uma autorreflexão, um autoconhecimento. Vamos lá. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles ainda classificou como gêneros literários lírico, épico, dramático e narrativo. E aí nós vamos ver de forma mais específica cada gênero desse. Bom, o que é o gênero lírico? Só para lembrar, na Grécia Antiga existia um instrumento chamado lira, tá? Que era um instrumento musical. E a lira geralmente acompanhava as declamações de poemas, né? Por isso que vem o nome lírico, vem de lira. O que é o lírico? Você também... professora, eu lembro que nas questões de língua portuguesa falava-se muito de eu lírico, né? O eu lírico, eu nunca compreendi o que é eu lírico. O eu lírico nada mais é do que a voz do poema, quem fala aquele poema. Pode ser eu lírico ou eu poético, ou seja... Essa voz, ela vai indicar o seu mundo interior, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas impressões, ou seja, é de forma subjetiva, em primeira pessoa. De tudo ao meu amor serei atento, de tanto e com tal zelo, que mesmo em face do derradeiro encanto dele se encante mais meu pensamento. Aqui eu tenho o gênero lírico. Uma música que é produzida em primeira pessoa é um gênero lírico. Por quê? Porque traz as impressões do autor, a voz, que nem sempre a gente não pode confundir o autor com o eu lírico, porque às vezes o poema ele é produzido por uma mulher madura, mas os sentimentos são de uma adolescente, por exemplo, né? Então, aqui o eu lírico ele não pode ser confundido com o autor. O eu lírico é a voz do poema. Vou colocar um trecho de um poema aqui, para vocês identificarem esse gênero que ainda se perpetua até os dias de hoje. A gente está falando da Grécia Antiga. Veja a seguir. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que
tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E o que é o gênero épico? O gênero épico tem a presença de um narrador. Lembrando, o gênero lírico, eu tenho a voz do poema, o eu lírico ou o eu poético. O gênero épico, eu tenho um narrador, é uma história contada. Baseando-se na Grécia Antiga, geralmente era um herói, um povo, uma guerra, uma nação, um feito heróico que caracterizava o gênero épico. Eu vou usar sempre a terceira pessoa nessa narrativa, sempre, enquanto o lírico eu uso a primeira, o gênero épico eu uso a terceira. Quais são as principais obras do gênero épico? Odisseia, de Homero, Ilíada, de Homero, Eneida, de Virgílio, e a nossa principal em língua portuguesa, que é os Lusíadas, de Luís de Camões. Compreenderam? Agora nós vamos falar um pouco sobre o gênero dramático. Assim como vocês bem sabem, o teatro ele nasceu na Grécia Antiga. Então, essa representação no palco partia de um roteiro, partia de um texto escrito, e esse texto era o texto em forma de diálogos e ações, gênero dramático ou as grandes tragédias que eram ensinadas na Grécia Antiga. Essa forma de escrita, a gente caracteriza, a gente categoriza, a gente identifica, a gente define como gênero dramático. E nós encontramos até os dias de hoje, né? E o que eu vou ter como característica nesse gênero dramático? Uma ação cênica, ou seja, uma encenação, diálogo entre os personagens, conflito que vai impulsionar essa trama. A estrutura do texto é diferente da épica. O gênero épico, ele é escrito em parágrafos, em prosa. O gênero dramático eu vou classificar, eu vou identificar através do diálogo das personagens. Aqui dentro do gênero dramático eu vou encontrar a tragédia e a comédia, ambos gêneros que nasceram lá na Grécia Antiga. E nós também temos atualmente se classifica o gênero narrativo, né? O conto, a novela, o romance, a crônica são gêneros narrativos, mas essa classificação ela é mais recente para os estudiosos da literatura. Então, novela, conto, ensaio, romance, na estrutura do gênero textual, são classificados hoje em dia como gênero narrativo, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Há uma lista de atividades para vocês responderem, faça com atenção e até a próxima aula.